Manutenção, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar com vocês a respeito de motores elétricos. Como estender a vida útil, dar o máximo possível da vida útil desse equipamento através da análise de vibração e outras técnicas agregadas. Mas antes de começar, curtam os vídeos, compartilhem com os colegas, com os amigos de trabalho. Lá no YouTube tem muito vídeo legal, tem mais 60 vídeos no YouTube. E é interessante que vocês me ajudem a divulgar, a passar esses vídeos para todo o Brasil. Tem muitas regiões, eu recebo mensagem de pessoas de regiões tipo Goiás, algumas regiões da Bahia, algumas regiões de Minas, que o pessoal reclama que não chega curso, falta informação. Então vamos divulgar. Se vocês têm bastante colegas, amigos de trabalho, que trabalham, conhece pessoas que trabalham com análise de vibração, me ajudem a divulgar os vídeos. E, na medida do possível, eu vou atendendo a todos os pedidos que o pessoal do lado do meu curso, o pessoal que tem contato comigo, tem meu e-mail, meu telefone, estão pedindo para que eu possa estar fazendo vídeos. Mas, vamos lá. O que eu quero falar sobre motores? Hoje, o motor é uma parte principal do acionamento de um conjunto. Sabemos que tem motores, turbinas, outros agregados que possam estar acionando os nossos equipamentos, movimentando a nossa fábrica. E os motores é a peça principal do nosso equipamento. Na verdade, o volume maior, mais de 90, 99% do acionamento de um equipamento são motores. E o que eu quero falar para vocês? Alguns diagnósticos. Como tratar alguns diagnósticos, como encontrar alguns defeitos nesses motores. E como que nós vamos fazer isso? Através de análise de vibração. Nos motores, normalmente, nós vamos usar duas grandezas. A grandeza velocidade e a grandeza aceleração. Uma para verificarmos baixas frequências e a outra para verificarmos altas frequências. Podemos usar deslocamentos? Podemos. Tem alguns motores que eles não usam rolamento, eles usam mancais de escorregamento. Aí nós podemos também usar deslocamento nesses motores. Mas eu vou me atentar aqui mais em falar em motores com acionamento com rolamento. Tá? Então vamos lá. Primeiro passo é identificar quais são as maiores vibrações desses motores. Mas primeiro eu preciso saber a rotação ideal desse motor. Esse motor é acionado com inversor ou não? Se ele é acionado com inversor, eu preciso saber qual que é a rotação que está no inversor, qual que é a porcentagem que está lá, para eu poder setar a rotação do meu motor para que eu possa calcular todas as frequências de defeitos. Se é acionado direto, na nominal do motor, na plaqueta do motor, lá vai estar a nominal daquele motor. Então também nós vamos ter que setar essa frequência para saber a rotação. Sabendo a rotação do motor, sabendo a potência do motor e os rolamentos que estão neles, eu consigo fazer o nosso diagnóstico. Mas é só isso, Lenhate? Não. Eu preciso saber também, os motores têm algumas coisinhas que nós temos que se atentar a elas. Primeiro, o motor, eu preciso saber também o número de ranhuras do estator e o número de barras do rotor do motor, para que eu possa calcular e achar as frequências elétricas desse motor. Leandro, tem uma vibração muito alta, eu não estou achando. Se você pegar o número de barras do rotor vezes a rotação, sua rotação tem que estar certa, eu consigo determinar a passagem de barras do rotor do motor. Aí eu vou verificar quais são as bandas laterais. Se é o 120 Hz, vai me dar uma frequência elétrica, ou se é a rotação. Aí eu posso ter algum defeito envolvido com o eixo, como o eixo empenado, como algumas barras trincadas, algum desbalanceamento do rotor, eu consigo verificar também. Mas eu estou pegando, Lenhate, uma frequência que calculando é do estator. Normalmente o estator, a modulação do estator, ela vem com 120 Hz,
que são a frequência elétrica que vai predominar ali no motor. Essa frequência provavelmente está te indicando que está tendo algum distúrbios no estator do motor. Se no estator, na frequência do estator, você verificar também que tô pegando as bandas laterais, é na frequência da rotação. Se é na frequência da rotação, eu posso ter também um defeito no rotor influenciando o meu estator. Então nós temos que estar atentos a isso. São coisinhas pequenas, mas eu tenho que conhecer o equipamento. Eu tenho que ter todos os dados do equipamento para que eu possa fazer todos esses cálculos e chegar até esses defeitos. Qual que é outro defeito que também eu posso encontrar no motor? O famoso pé manco. Eu estou pegando 120 Hz lá, está alto, está acima de 7, 8 milímetros de vibração. Isso tudo eu estou falando em velocidade, tirando a parte do rotor de estator, que nós vamos pegar, calcular, os cálculos vão sair em altas frequências. Então eu vou estar falando em aceleração. Quando eu vou falar em cálculos de passagem de ranhuras do estator ou de barras do rotor, isso eu vou achar em altas frequências, vai ser em aceleração. Quando eu estou falando em 120 Hz, é baixa frequência, então eu vou verificar isso em velocidade, ok? Quando eu vou falar em rolamento e defeito de lubrificação, eu vou estar falando em aceleração, altas frequências. Quando eu vou estar falando em deslocamento, desbalanceamento, desalinhamento, folgas, são baixas frequências. Deslocamento é outra vertente que nós vamos trabalhar outro dia com deslocamento. Mas vamos lá, está falando do 120 Hz. 120 Hz normalmente é o pé manco do motor. Então, quando o mecânico vai fazer o alinhamento, ele tem que corrigir o pé manco. Corrigindo o pé manco, tirando o pé manco, aí sim ele parte para o alinhamento. Ele faz o alinhamento, ele corrige o pé manco. Leto, o pé manco pode queimar o motor? Pode queimar o motor. Pé manco pode estourar um rolamento? Pode estourar um rolamento. Se tiver muito alto, muito grave. Mas o pé manco, com o motor torcido ali com o pé, se for muito grave isso, ele pode vir a travar o motor. Então, são cuidados que temos que ter com motores elétricos. Leto, eu tenho uma bomba que cavita demais. A bomba pode danificar o motor? Pode danificar o rolamento do motor. Por quê? Se você tiver um rolamento, um acoplamento que absolva essa vibração, ele não vai absorver muito, porque normalmente as cavitações são muito altas. Então ela vai passar para o motor isso também. Então temos que ter todo esse cuidado. Leto, como que eu vou fazer para acompanhar o defeito de um rolamento do motor? É a mesma coisa que nós vamos fazer para todos os outros equipamentos. Eu tenho que saber a rotação, tenho que saber a frequência do rolamento para poder fazer todos os cálculos do rolamento. Normalmente em motores, o que pega um pouco são os defeitos de lubrificação. Por que eu falo defeito de lubrificação? O motor ele tende a aquecer do centro para extremidades. Então, se você for medir na caixa de central do motor, você vai pegar uma temperatura muito mais alta do que você vai pegar nos mancais. Se você estiver medindo temperatura e isso for ao contrário, então você provavelmente está tendo um defeito nos rolamentos. Pode ser lubrificação, pode ser um defeito de rolamento mesmo. Por que eu falo de lubrificação? O motor ele tem que ter, como todos os equipamentos, um período correto de lubrificação. E normalmente ele é muito alto, muito longo esse período. São 6 meses, 3 meses, às vezes 1 ano, a lubrificação do motor. E tem motores que não existe ponto de lubrificação, são rolamentos blindados. Esse nós temos que ficar muito atento. Principalmente os motores que trabalham há muito tempo já. Porque o rolamento blindado, quando ele está em movimento trabalhando, você tem o sabão com o óleo ali, misturado com a graxa e misturado um com o outro, fazendo a lubrificação do rolamento. Faz muito tempo que você tem esse motor trabalhando. Se ele para, você tem que tomar um cuidado na hora de partir esse motor e verificar, fazer as medições, porque normalmente a graxa ela tende a escorrer um pouco, separar um pouco do sabão nesses casos.
que não tem uma relubrificação. E quando ele parte às vezes só com o sabão ali dentro. E o óleo tende a sair. Então, às vezes, acontece um defeito no rolamento, numa parada programada, que você fique um determinado tempo parado, e dê tempo do óleo se deslocar da graxa, na hora que você parte, esse equipamento parte com defeito. Ah, mas não tinha nada. Normalmente é isso que acontece. Não tinha mesmo e ele aparece. Por quê? O óleo separou do sabão, porque já está próximo da vida útil do rolamento. O rolamento blindado, ele tem uma vida útil. Então, provavelmente está próximo da vida útil. Temos que ficar atento a esses pequenos detalhes quando trabalhamos com o motor. Um alinhamento, um desbalanceamento, ele pode danificar um motor? Sim. Sabemos que uma das causas de quebra de rolamento é o desalinhamento. Se você tiver um desalinhamento muito grande, como eu já falei, um pé manco muito grande, você pode danificar o motor, vindo a queimar ou danificar o rolamento. O gap de ar entre estator e o rotor do motor é muito pequeno. E se você torce esse motor um pouco, deixa ele desalinhado forçando, se for muito grande, a tendência desse motor ele aquecer e queimar é muito grande. Então são dicas que para trabalhar com motores é muito importante. Primeiro, só análise de vibração é bom, é correto? Só análise de vibração é ótimo, se você tem. Às vezes as pessoas não têm, então uma sensitiva seria interessante. Na análise de vibração, só ela é ótima? É ótima. Mas temos a lubrificação, temos a análise do lubrificante, também nos ajuda muito. Termografia em motores, é interessante fazer, nos ajuda muito para determinar de onde está vindo a fonte de temperatura daquele equipamento. Está vindo dos mancais? Está vindo da caixa central? Então, tudo isso nós temos que ver. Quando os motores são acionados com o inversor, acionamento deles é com o inversor, tem um chaveamento que é feito no inversor, que o pessoal da automação, o pessoal da elétrica sabe, tem que fazer um chaveamento. Se esse chaveamento estiver errado, o inversor ele gera uma frequência alta no motor. Vai dar um pico lá que você vai calcular, não vai bater com nada. Nossa, tá um pico alto, não está batendo com nada aqui. Normalmente, esse pico sozinho alto pode ser um chaveamento do inversor. E esse pico causa uma vibração muito alta no motor. Nós temos que ficar atento a isso. Para quê? Para que consigamos monitorar o conjunto inteiro, né? A minha formação é mecânica. Eu trabalho muito com os inspetores elétricos, tirando dúvidas com eles. E eles me ajudam bastante nos diagnósticos. Por quê? A minha formação não é elétrica, é mecânica. Então, alguns defeitos que vai aparecer, nós não vamos saber. Porém, a inspeção elétrica, ela também nos ajuda muito em determinar defeitos em motores, em chaveamento de inversores. Eles fazem a termografia. Leandro, estou fazendo a termografia e não está vindo da caixa de ligação de temperatura. A temperatura mais alta está lá no rolamento. Isso são indicações que nós devemos fazer uma relubrificação, fazer uma nova medição, verificar o conjunto como um todo. E os motores são as peças principais do equipamento. Sem eles, nós não conseguimos acionar uma bomba, um redutor, um ventilador, um agitador. Então, é um equipamento que nós temos que tratar com carinho. Com um pouco mais de carinho que tratamos os outros. Temos que dar um pouco mais de atenção. Não é só fazer análise de vibração que, estou fazendo a vibração lá, está correto. Não, em motor, análise de vibração, análises elétricas, análise de ferrografia, essas análises nós temos que fazer também junto. Acompanhar junto com os inspetores elétricos o que está acontecendo no motor. Eles vão dar também umas indicações muito legais para nós da análise de vibração. Essa é a dica de hoje, manutenção. Se precisarem de algum vídeo novo, manda uma mensagem, entra no meu e-mail, no meu zap, quem tem o meu WhatsApp,
manda uma mensagem lá, nós vamos estar compartilhando. Quero falar para vocês também sobre o curso de análise de vibração na prática. É um curso muito bom para quem está aprendendo, para quem quer conhecer a análise de vibração e para quem já trabalha. Tem muitas dicas legais lá, tem muitas informações de análise de vibração que vocês vão gostar bastante. Ok, manutenção? Fiquem com Deus, até a próxima!